E já que a gente está falando sobre volta às aulas, vamos começar sobre isso, falando sobre justamente o retorno às aulas em todo o Brasil. Será que a gente vai conseguir recuperar o ensino perdido? A gente tem aqui uma convidada especial a conversar conosco, ela que é professora da sua história, né? Tem toda uma história de professor e é coordenadora também do Centro de Inovação e da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a professora Débora Garófalo, ao vivo conosco aqui no All News. Olá, professora. Boa tarde. Seja bem-vinda ao All News. Olá, Fabíola, boa tarde a todos que nos assistem, que nos ouvem nesse momento. É um grande prazer revê-la e estar aqui nesse momento tão especial. Então, é sobre esse momento que a gente quer conversar, né, professora? Como é que está a expectativa para esse retorno das aulas presenciais? Aqui em São Paulo tem essa possibilidade da volta a 100% dos alunos, né, sem um limite. As escolas podem optar por isso. Algumas, inclusive particulares, já optaram. E qual é a expectativa desse retorno, professora? É um retorno muito aguardado no âmbito da educação, né? Principalmente porque a gente vem sofrendo com a pandemia já há um ano e meio. Aprendemos muito dos aprendizados, mas São Paulo, em especial, foi um estado em que investiu muito em educação desde 2019, né? A gente investiu mais de 1,5 bilhão de recurso direto nas unidades escolares, preparando para esse possível retorno, mas também para a sua infraestrutura de forma geral, né? Olhando a diversidade de todo o contexto da educação, com a implementação de novos componentes, com a implementação dos novos itinerários formativos, e as crianças, a gente sabe que, apesar de tudo que foi feito, nada substitui esse momento presencial, né? É super importante, acho que, ressaltar isso. É um momento que vai ser longo para a educação, porque existe aí um longo percurso para a recuperação do ensino-aprendizagem, mas é um momento também tão muito especial, que a gente precisa aí agora olhar, acolher as nossas crianças, muitas delas com muitas dificuldades. Eu me coloco também na situação como mãe de uma adolescente de 12 anos de idade que está passando nesse momento por questões, por problemas psicológicos, por ausência desse convívio social. Então, a gente sabe que a escola não é só um local de educação, ela vai muito além disso. É um local também de acolhimento dessas crianças na sua integralidade. Então, as expectativas são melhores possíveis e muito ansiosa esse momento para esse retorno, né? Ver as crianças de volta à escola. É, isso é muito especial, mas ao mesmo tempo também causa muita preocupação, né, professora? Há uma preocupação por parte dos profissionais da saúde, da educação, né? Da saúde também, óbvio, né? E por parte dos pais também. Por quê? Porque as crianças ainda não estão vacinadas, os adolescentes não estão vacinados, e tem também alguns profissionais da área da saúde que não estão com as duas doses totalmente imunizados, né? Teve um estudo do Instituto Polis, que foi hoje, inclusive, divulgado pela Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, falando de um aumento de 130% de mortes de profissionais na área de educação. Como é que está a preocupação? A senhora, inclusive, que é professora, que tem contato, né, com os professores, como é que fica essa questão do medo de atuar, com medo de se contaminar, ainda mais com a variante Delta circulando por aí? Então, todos os professores que eu tenho contato, que têm conversado bastante nesses dias, têm tomado todos os cuidados possíveis, né? Sabendo que os protocolos estão aí, eles precisam ser seguidos à risca, com a questão da higienização, com esse contato com os estudantes. As aulas também ainda estão ocorrendo no formato híbrido, acho que é importante salientar isso. E agora também tem diversos estudos, né? Falando inclusive desse baixo, mesmo tendo a variante Delta, mas as crianças em si, elas têm um contágio menor para se passar, então isso também traz uma tranquilidade, e sabemos aí que a segunda dose, para aqueles profissionais que ainda não tomaram, está muito próxima também de ocorrer, né? Então, tudo isso está sendo seguido com muita seriedade, existe uma comissão dentro da secretaria, então não está sendo feito de qualquer jeito. Existe todo um cuidado e uma conversa, né, muito diálogo com a rede, como jamais também houve. Eu posso falar isso porque fui docente da rede por muitos anos. Não, nunca houve uma gestão que estivesse tão próxima e acolhendo tantas vozes dos professores e trazendo um pouco dessa tranquilidade.
principalmente, então, nessa questão de infraestrutura, de aberturas de janelas, mas cuidando também da questão do protocolo e garantindo, então, todos os cuidados necessários para esse retorno. Agora, por exemplo, quais são os protocolos? As escolas estão fazendo exames? Quais devem ser os protocolos, professora? Tem escola, sim, seguindo já aleatoriamente com essa questão dos exames para checagem. Existe todos aqueles cuidados que estão sendo orientados para os pais, inclusive de forma impressa, para que os pais não levem as crianças caso tenha algum sintoma de gripe, caso esteja no sintoma febril. Existe todos esses cuidados, né? Lembrando também que esse período ainda é um período de adaptação, não é aquele período obrigatório, né? A gente está fazendo aquele convite justamente para que possa acolher a comunidade. Nesse primeiro momento, está sendo também uma série de reuniões com os pais, justamente para que possam acolher e tirar suas dúvidas. Isso é importante, porque a gente tem pais que também são muito simples de informação, e eu falo isso até por uma experiência própria de quem viveu por muito tempo lecionando em comunidade. Então, esse é um período muito importante, que precisa haver muita troca entre a escola, entre a comunidade escolar, mas principalmente sanar essas dúvidas e salientar para os pais quais são esses protocolos. Uhum. Em relação à recuperação do tempo perdido, a gente vê aí a dificuldade das crianças, né, em aprender. Ficamos mais de 1 ano e meio sem uma aula presencial e muitas crianças não conseguiram ter a aula remota adequadamente, porque não tinham internet, porque não tinham computador. Quanto tempo a gente vai demorar, professora Débora, para a gente recuperar esse tempo perdido, para a gente voltar a ficar no mesmo nível que também já não era bom da educação brasileira? Recentemente foi feito um estudo, inclusive aqui na Secretaria Estadual de Educação, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, onde os especialistas preveram um déficit de aprendizagem em torno de 2 anos. A gente acredita que isso ainda seja maior, porque depende muito do ritmo de aprendizagem de cada estudante. Como docente, é difícil falar porque cada caso é um caso, né? Não dá para olhar num cenário e colocar todos os estudantes dentro de um concerne, porque cada um tem um ritmo de aprendizagem pedagogicamente diferente do outro. Mas calcula-se, sim, em média de 4 anos para que a gente possa começar a respirar e a recuperar esse processo de aprendizagem. Por isso que, nesse momento, é importante, então, além desse retorno presencial, esse aumento também das aulas em formato híbrido, onde os estudantes possam ter um complemento e possam ter uma orientação, olhando principalmente para essas crianças que estão mais vulneráveis. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos programa como Além da Escola, que garante o chip para os estudantes com acesso à internet, para que eles possam, então, recuperar esse tempo perdido, feito conversando com os pais desses estudantes, mas conversando também, identificando quais são essas crianças em grande risco. Quais são as marcas, positivas e negativas? Eu não sei se a gente pode incluir alguma marca positiva nesse período todo, professora Débora. É muito difícil falar de marca positiva, né, quando a gente tem um país que nós perdemos tantas vidas, né? E a gente ainda, enquanto país, a gente precisa caminhar e entender que a educação, ela é o centro para a transformação de uma sociedade. Então, a gente ainda precisa ter mais investimentos em políticas públicas que realmente façam a educação de uma forma que ela precisa ser, que garanta essa questão da infraestrutura, que garanta essa questão da conectividade. Temos tido recentemente temas importantes debatidos nesses aspectos, né, de garantir infraestrutura, de garantir conectividade nas unidades escolares, mas também precisa ter uma mudança, né? A gente entendeu que nesse período é importante levar a tecnologia como uma propulsora ao processo de aprendizagem. Tecnologia por si só não tem poder de transformação, ela precisa vir acompanhada de novas abordagens, por isso é importante o investimento então, em formação docente, esse olhar justamente para essa integralidade, né? A educação ela não pode mais ser vista somente dentro dali da sala de aula, entre quatro paredes, ela vai muito além disso. Uhum. A escola detém um papel muito mais importante dentro dessa sociedade, que é importante se fazer valer. É claro que, assim, houve alguns benefícios, né, nesse período, como a gente viu a proximidade dos pais dentro da unidade escolar, isso foi muito positivo. A gente tem acompanhado aqui na Secretaria Estadual de Educação os pais indo conhecer a escola, até mesmo antes de encaminhar o filho, isso é importante,
porque ele quer ver quais são as condições ali que está aquela escola, se aquela escola realmente recebeu uma reforma ou não. Então, isso também é importante. São vínculos que agora a gente vai estar amadurecendo. Mas sem esquecer que a gente precisa ter altas expectativas para os nossos estudantes, mas é essencial ter altas expectativas para os nossos professores, porque são eles que, de fato, fazem a educação na ponta. Então, como Secretaria Estadual de Educação, nós não estamos esquecendo de fazer esse olhar com muito carinho e apoiar, de fato, esse retorno presencial. Com certeza, os professores que foram grandes, grandes guerreiros durante todo esse período. É impressionante, eu acho que é preciso aplaudir todos os profissionais da área de educação, o que eles fizeram nesse período, que foi um grande sacrifício. Professora, muito obrigada por nos atender aqui, bom trabalho, e até uma próxima.